Abra aí a sua palavra, a sua Bíblia, seu aplicativo, num versículo que talvez seja um versículo bastante comum para alguns de nós, mas eu tenho certeza que ele vai ministrar muito ao nosso coração nessa noite. Você que tem estado conosco, tem andado conosco nos últimos anos, espero que o Senhor ministre e traga uma revelação. O nosso objetivo é evoluir, nosso objetivo é que essa palavra nessa noite consiga trazer luz à nossa situação, trazer luz ao momento de vida que nós estamos encarando e nos leve próximos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Abra em Provérbios, no capítulo 16, no verso 18. 16, verso 18 de Provérbios, diz o seguinte, vamos ler ali do 18 até o 20, tá bom? Vou ler aqui na nova linguagem internacional. O orgulho vem antes da destruição. Algumas versões, né? A soberba precede a ruína. E o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar dos despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Amém. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Papai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender com a Tua palavra. Pai, nos ministra nessa noite, nos visita mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa minha garrafinha aqui com o logo virado para lá. Se chama merchandise. Muito bom. Essa semana tivemos aqui um culto de quarta-feira. Quem é que participou com o nosso culto quarta? Levanta a mão aí, bastante gente. Ontem também participamos ali da gravação do álbum. Eu ia dizer a gravação do CD, cara. CD não existe mais, né? Quer dizer, existe, mas não se usa do jeito que a gente usava um tempo atrás. Hoje usa para as crianças brincar, né? Um atira no outro. Tem outros usos do CD, né? Mas muito bom poder ver ali alguns amigos, né? Que eu particularmente não conhecia. O Ângelo, né? Participava conosco das conferências de jovens há muitos anos atrás, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo, poder ver, né, o ministério dele crescendo, ele tendo aí a sua influência hoje na nação, é tão legal. O pessoal do Centro Sião também, que participava conosco, gurizada, com fome de Deus, né, e hoje podendo tá recebendo músicas aí da parte de Deus e gravando e abençoando tanta gente, abençoando as nações. Isso é muito legal. Muito bom poder ver que quando pessoas passam pela tua vida, a gente olha para trás e vê que se prosperou, né? Que se evoluiu e que eles estão chegando no seu chamado, no seu objetivo, né? No sonho que Deus colocou no coração. É tão bom poder ver as pessoas evoluindo, aquelas que passam por nós. Obviamente a gente também quer evoluir, né? Todos nós queremos evoluir. Quem não quer evoluir, né? Ninguém quer ficar para trás, mas é tão bom poder olhar e ver que muitos daqueles que nos encontraram, que passaram pela nossa vida, estão evoluindo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu espero profundamente, com muito cuidado, né, diante de Deus, mas eu espero profundamente que o Senhor te visite nessa noite com essa palavra, traga revelação na tua vida, porque justamente eu vou falar sobre algo que só o Espírito Santo consegue ministrar no seu coração. Eu não consigo fazer esse trabalho, eu preciso que Ele faça, porque se Ele não fizer, não é pela força humana, porque justamente eu vou falar sobre aquilo que precede a nossa ruína, que chama soberba. Quem já não teve, né? Ou quem já não tem, ou como estão os nossos corações hoje em relação à soberba, né? Aquilo que nós entendemos que somos melhores do que os outros, que estamos numa posição diferente, que estamos numa posição elevada, algo tão sorrateiro que vai chegando na nossa vida e que toma conta, e de repente nós estamos agindo de uma maneira
em relação às outras pessoas, em relação aos nossos relacionamentos, em relação à nossa vida, em relação ao nosso chamado, em relação ao nosso trabalho, nossos planos, nossos projetos, baseado nisso. E o quanto isso tem gerado destruição na nossa vida e nos nossos projetos. Quando nós falamos em Paraguai, o Paraguai, esse mesmo, né? O país aí do lado. O que vem na cabeça, eu vou falar com o pessoal um pouco mais, da minha idade, eu mais velho, o que lembra quando a gente falava Paraguai há uns anos atrás? Vocês podem falar, você não precisa resmungar só. Muamba? Pirataria? É só isso aí, né? Não tinha mais nada, só, não, duas, deu, já, era só isso aí que tu via, né? Aquelas histórias de tu comprar coisa no Paraguai, chegava aqui, abria a caixa, tinha tijolo dentro. Quem já não ouviu essa história, hein? Lamento os irmãos aí comprar tijolo. Era assim que se via o Paraguai, né? Eu me lembro que fui fazer com uns amigos solteiros, vamos fazer uma viagem para o Paraguai nesses ônibus de compra, dos muambeiros mesmo, né? E a gente não foi para comprar nada, a gente foi para passear. Quem é que vai passear no Paraguai, né? Porque a gente foi fazer um bate-volta para passear no Paraguai. Isso é sem nenhum aproveitamento prático, né? A não ser a vontade de sair, de fazer alguma coisa. E o pessoal não acreditou que a gente estava indo para lá sem comprar nada, porque o pessoal enchia os bagageiros dos aviões, dos ônibus, né? O máximo possível para poder vender aqui. A gente foi para comprar nada. A gente não comprou nada, a gente comprou um perfume falsificado que venderam na rua lá para nós. Mas, além disso, nada a gente comprou. Até o pessoal disse, não, cara, vocês estão traficando tóxico, que ninguém vem aí para comprar nada, né? Vocês estão traficando tóxico. Não, cara, não estamos nada, está tudo certo, a gente veio passear mesmo, e é isso aí. Mas era o que tinha lá, né? Era o que se tinha. Hoje Paraguai está levando muitas empresas do Brasil e da América Latina com programas fortes de incentivo de indústrias. Muitas empresas brasileiras estão abrindo filiais ou já abriram filiais no Paraguai, né? Fortes incentivos de tributação, praticamente zero, com incentivos de energia elétrica muito barata. Enfim, o Paraguai mudou muito daquele Paraguai que a gente via até pouco tempo, né? E China? A galera mais nova aí, China. Eu não vou dar nome de shopping, de sites de shopping, de compras, né? Shopping inglês, eu ia dizer, né? Do compras, o site de compras que você compra e que vem tudo de lá. Até pouco tempo, você comprava de lá, não era a mesma história? É a mesma história. Né? A gente tem, lá na praia, tem um camelódromo, né? Porque antes era o camelô, estava tudo na rua, mas agora é uma evolução, construíram um prédio, botaram escada rolante, ar-condicionado, então é um camelô chique, né? E lá você pode comprar, as coisas são garantidas, as coisas vão durar até o fim do verão. Você pode comprar tranquilo, que o que você comprar lá é uma certeza que dura o tempo que você vai estar lá. Então, assim, é melhor, né, do que você não ter a certeza. Lá a gente tem a certeza que vai durar aqueles dias que você vai estar lá. Então, mas você sabia que os equipamentos mais caros que você compra provavelmente foram feitos lá? É a mesma história, né? Eu tive a oportunidade de visitar a China e você encontra de tudo. Você encontra o ruim e você encontra o muito bom. A China teve a capacidade de levar pessoas do mundo inteiro, só daqui da região do Vale dos Sinos, há 10 anos atrás, 2 mil cidadãos daqui do Vale dos Sinos, Sapiranga, Novo Hamburgo, Campo Bom, 2 mil moravam numa cidade chamada Damboa. Porque eles foram ensinar como é que fazia, e os caras aprendem, e fazem melhor do que a gente. Então, a ideia de que tudo que vem de lá é ruim, não mais. Não mais. As coisas vão mudando. A gente tinha um preconceito gigante com os veículos que vinham da China. Pô, tem marcas aí que estão dando de relho em tecnologia e em qualidade. Daqui a pouco a gente vai ter muito esses carros no mercado. As coisas foram mudando, né? As coisas vão mudando, mas a gente tinha aquele preconceito em relação a esses países. Mas vamos trazer mais pertinho? Vamos trazer mais pertinho? E o Nordeste?
O que o Nordeste fazia além de acarajé? Aquele preconceito de que, de fato, no Nordeste, porque nós tínhamos a metade do país que é extremamente desenvolvida e a outra metade que era só turismo. Pessoal, o Nordeste brasileiro hoje produz uva, que até então só se produzia em Caxias, Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos. O Nordeste tem a maior fonte de energia renovável, que o mundo inteiro está se batendo atrás de energia. Você encontra 300 dias de sol no ano no Nordeste e muito vento, energia eólica e energia solar. Bem, que até há pouco tempo era desprezado, e hoje desejado. A grande indústria que está fazendo o mundo girar de volta pós-pandemia chama indústria do turismo. Não, mas o sul do Brasil tem que separar do resto, porque a gente é muito melhor. Não é isso aí? Eu levantei essa bandeira por muito tempo. E hoje eu começo a ver que, na realidade, é sim um orgulho e uma soberba. Muita coisa ainda tem que mudar, sim, muita coisa tem que mudar, Robson, sim, é verdade. Mas a gente está sendo derrubado do cavalo seguido com essa história. Então vamos trazer mais pertinho. E Santa Catarina? Não, cara, lá são só barriga verde e a melhor coisa que tem é Florianópolis. E para os maconheiros, a Praia do Rosa, né? Não, é só o que tem. Pessoal, saiu o índice de... Aqui para o Rio Grande do Sul sempre foi aquela história da, né? O agro é forte, agro é pop, agro é... Né? Tudo essa história. Cara, Santa Catarina, saiu agora o índice das 20 melhores cidades do Brasil. Meu, tirando Caxias, a gente perdeu de lavada. E Santa Catarina tem maioria das cidades. Joinville é a melhor. Cidade do Balé. Eles com o Balé bateram o agro do Rio Grande do Sul, meu. Que loucura. É a força do Balé, né? Parabéns, movendo o mundo. Cara, que loucura. Você conhece um monte de gente que foi para Santa Catarina trabalhar. Eu conheço muito mais dos que vão. Eu conheço poucos que voltam. Cara, que privilégio é você poder trabalhar naquele estado. Seguidamente nós estamos lá trabalhando, um povo trabalhador, um povo com uma cabeça pró-desenvolvimento, né? Até os governantes são bem progressistas, a maior parte deles. A gente vê um estado, é diferente. E a gente aqui achando que ainda é melhor, porque nós temos uma história, nós temos a Revolução Farroupilha, na verdade nós lutamos contra os governantes há muito tempo atrás, blá, 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 né? Nós temos realmente, né, o nosso agro, que é fantástico e vai continuar sendo, mas a gente se achou muito tempo. E a gente não conseguia identificar isso em nós, enquanto os outros reconheciam as suas fraquezas e foram desenvolvendo para que evoluíssem. Enquanto nós não desenvolvemos as notas, mas valorizamos as virtudes, os demais foram reconhecendo as suas fraquezas e foram evoluindo a tal ponto de conseguirem sair da situação em que estavam para hoje chegar no ponto em que estão melhor, seguem melhorando. E eu preciso dar uma notícia para você: o Rio Grande do Sul continua achando que é o melhor. Enquanto não reconhecer as suas dificuldades, fraquezas e inúmeros problemas que precisam ser corrigidos, nós vamos continuar só achando que somos melhores. Nos colocamos nessa posição, e o que me assusta é a nossa cegueira frente aos problemas que nós temos que enfrentar. Nossas, da população, dos dirigentes, todo mundo, tá? Me assusta essa postura que nós temos de continuarmos achando que nós somos melhores. E a Bíblia fala que logo um pouco antes da destruição vem a soberba. Alguns pregadores dizem que a sala de espera, né, da destruição é a soberba. Nós olhamos, mas não enxergamos. Nós estamos olhando e não estamos vendo de fato o que está acontecendo conosco, embora está diante dos nossos olhos, mas nós não enxergamos. Essa é uma realidade da tua
e da minha vida inúmeras vezes, ou talvez esteja sendo agora, e o que mais nos assusta é assim como tem sido sobre o nosso estado, tem sido sobre inúmeras vidas por anos, focados numa história que se teve, em vitórias que se tiveram no passado, em conquistas que se tiveram no passado, e nossos olhos estão fitos nisso. Nosso orgulho ele é tão grande que nós não conseguimos enxergar, embora nós estamos olhando para lá, mas nós não enxergamos, nós não vemos essa nossa realidade. Enquanto isso, o mundo segue girando, segue evoluindo, e nós agarrados na nossa soberba. Tem uma história bíblica que mexeu muito comigo, e eu gostaria de ler com vocês e convidar vocês para que abram em Obadias, um profeta menor. Existe Obadias na Bíblia. Antes que vocês comecem a cochichar e perguntar o que é isso. É um dos profetas menores e o menor dos profetas. Eu não vou dizer o capítulo de Obadias. Eu oro para que Deus dê o discernimento, que vocês encontrem o capítulo. Que eu vou ler em Obadias. O profeta Obadias. O grande e pequeno profeta Obadias. E no único capítulo que existe nesse livro, no versículo 3, esse Obadias, ele profetiza a destruição de uma cidade que vivia em soberba. E aí eu acho que pode identificar muito e mexer conosco. Vamos ler ali em Obadias, no capítulo 3, quando ele vai profetizando o que vai acontecer com essa cidade chamada Edom. Obadias 1:3. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, me diz no seu coração, quem me derrubará na terra? Se te levantares como águia e te puseres no teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se vierem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como tu estás destruído, não furtariam o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores das vinhas, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os teus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira, e os que gozavam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comeram pão e puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Até aí. Dá para entender quase nada, né? Eu sei. Essa cidade que foi destruída e que o profeta Obadias profetiza a sua destruição, ela é uma cidade muito conhecida hoje, considerada pela ONU um patrimônio da humanidade, lá em 85, em 2007 foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo, pela ONU, não, pela Unesco, perdão, e uma das 7 maravilhas do mundo hoje chama a cidade de Petra, na Jordânia. Essa cidade é uma cidade que apareceu já em muitos filmes, apareceu no Indiana Jones, aquela cidade que é esculpida na rocha, que você entra, estou falando para alguns aqui, Indiana Jones, né? Sabe quem é Indiana Jones, né? Tá, beleza. Os outros eu já chego lá, porque também foi cenário do filme do Transformers. Ah, Transformers melhorou, né? Transformers, tá. Beleza, Mortal Kombat também. Também foi palco de uma novela brasileira, mas como eu sei que vocês não olham novela, eu não vou nem tocar nesse tema, né? Foi palco de muitos filmes já. É uma cidade histórica, linda, no meio de rochas que foram esculpidas naturalmente. A natureza fez dessa cidade uma cidade muito única. E claro que eles esculpiram nas rochas e fizeram a sua cidade ali, mas ela é naturalmente única. Ela tem pilares grandes de rocha, ela é construída no topo de uma montanha, muito difícil o acesso, você não consegue subir com carroças lá, você tem que subir caminhando, ou você tem que subir, né, com animais, né, montado em animal, porque é muito difícil o acesso, e era muito escondido, poucas pessoas sabiam até o acesso para chegar nessa cidade, e por isso os edomitas que moravam lá,
e eles recebem aqui uma profecia de um profeta, dizendo o seguinte: vocês vão ser destruídos. Mas qual o objetivo? E Obadias explica: porque a soberba, ela encheu o coração de vocês. Vocês acham que fizeram a sua casa lá junto, próximo das estrelas, os seus ninhos próximo das estrelas, porque quando tu enxergava a cidade de baixo para cima, as luzes da cidade se confundiam com as estrelas. Então, por isso que ele diz aqui: vocês fizeram os ninhos de vocês lá próximo das estrelas. Vocês acharam que eram indestrutíveis e que ninguém podia chegar. Vocês acharam que nunca seriam roubados, mas o seguinte: num roubo normal, num furto normal, o ladrão entra e ele rouba o que dá para roubar. Ele não rouba tudo, né? Um ladrão, quando entra numa casa para roubar, ele não consegue roubar absolutamente tudo. Ele rouba até bastante coisa, mas não tudo. Ou quando alguém vai roubar cachos de uva, sempre esquece um num cantinho ou outro. E Obadias falou: isso não vai acontecer com vocês, porque quando entrarem vão roubar tudo. E vocês se acham que vivem numa fortaleza que ninguém entra, impenetrável, inatingível, impossível de encontrar, mas vai acontecer porque vocês serão traídos, e serão traídos por aqueles que comeram o pão na mesa de vocês, e é o que diz aqui. Então não adianta vocês colocarem os ninhos de vocês próximos das estrelas, porque os ladrões, eles vão vir e vão roubar absolutamente tudo. Vocês serão saqueados, não vai sobrar absolutamente nada, e serão traídos por aqueles que ainda comem ou comeram na mesa de vocês. Essa profecia não era porque Deus queria destruir simplesmente uma cidade, porque naquele dia ele pensou: cara, eu vou destruir essa cidade. Não, tem um porquê. E eu preciso voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem o porquê isso acontece. E vocês conhecem a história de Abraão, que teve um filho, Isaque, o filho da promessa. Teve um filho antes, um filho bastardo, né, que não era o filho da promessa, Ismael, mas ele tinha o filho da promessa, que era Isaque. E esse Isaque casa com Rebeca. E ele tem também 2 filhos, Esaú e Jacó. Tem uma galera que gritou Jacó, a galera está acompanhando. Então Esaú e Jacó são irmãos. Pois bem, então eu tenho Abraão, eu tenho Isaque e eu tenho Esaú e Jacó, gêmeos. Se vocês conhecem a história, um nasce grudado no pé do outro, tem aquela briga, eles se apartam por muitos anos, e Jacó, o que recebeu a promessa, o que foi abençoado por Deus, ele então, depois de muito tempo, pede perdão para o seu irmão Esaú, por ter enganado ele e tal, e eles se reconciliam. Mas a Bíblia diz que a geração que veio depois de Esaú nunca perdoou a geração de Jacó, por terem enganado uma vez. Eles se sentiam melhores, porque eles deveriam ter sido a geração da promessa, eles que deveriam, porque eles de fato nasceram primeiro, embora gêmeos, e eles sempre se consideraram melhor. Esse povo, essa descendência, quando Jerusalém foi atacada e eles tiveram a chance de ajudar Israel, de ajudar o povo de Deus, eles não ajudaram. Eles não ajudaram o povo de Deus porque eles se encontravam melhores, eles achavam que eram superiores, eles achavam que era hora de pagar, era hora da vingança. E na realidade nós sabemos que vingança e justiça são coisas diferentes. Quando um pai quer matar um motorista por ter atropelado o seu filho, ele não quer justiça, ele quer vingança. A justiça é diferente. E nesse momento, esse povo, descendente de Esaú, que quando teve a chance de andar próximo do povo de Israel e ser juntos o povo da promessa, eles se acham superiores, e eles viram o povo, os edomitas que moram em Edom. E esse povo, cheio de soberba e de orgulho, quando teve a chance de ajudar Israel, não ajuda o povo de Deus, e por isso, Deus, através de Obadias, dá essa profecia dizendo: o seu coração se encheu de soberba.
porque não ajudaram Israel quando precisou, porque debocharam. A Bíblia ainda fala mais adiante em Obadias que eles debocharam, eles riam da desgraça de Israel. Eles se colocaram numa posição de um ninho tão seguro e impenetrável. Eles sabiam que nunca ninguém tinha conseguido invadir, então eles se colocaram numa posição tão alta, tão única, tão especial, que eles jamais seriam atingidos. E Deus falou: cara, não é bem assim. Porque antes da ruína, antes da destruição, vem um sentimento chamado soberba. E esse sentimento tomou conta do teu coração. Então, por óbvio, por consequência, vocês serão destruídos. E pasmem, enquanto eles olhavam para Israel, torcendo para que eles fossem destruídos e se acabassem e finalmente pagassem por aquilo que uma vez eles fizeram lá atrás na sua geração, adivinha o que? Eles foram invadidos por árabes e eles tiveram toda a sua cidade saqueada e destruída, porque alguns dos seus povos alguns dos seus cidadãos traíram os seus líderes de Edom, e eles foram encontrados, apesar das dificuldades que era, eles foram encontrados e eles foram dizimados, eles foram destruídos. E agora, o que mais me impressiona é que o povo que invade e destrói Edom, que mais tarde muda o nome para Petra, esse povo era de descendência de Ismael, o filho bastardo de Abraão. A soberba deixou eles tão focados no que eles queriam, que esqueceram a real situação deles lá atrás, eles sendo destruídos, eles sendo dizimados, mas o único objetivo era torcer para que Israel se danasse. E eu consigo identificar, e eu espero que você receba do Espírito Santo uma revelação, que você consiga identificar na sua vida isso, e que você possa buscar o arrependimento, e essas coisas serem hoje destituídas, né, da sua história e da sua geração. Quando nós permitimos que a soberba entre no nosso coração, um primeiro sintoma é que nós ficamos cegos. O soberbo não acha que é soberbo. O soberbo, ele está dizendo que ele só é bom, porque ele tem uma história, e ele começa a contar a sua história, ele começa a contar as suas vitórias, ele começa a contar o seu passado, ele começa a contar o que ele já teve, o que uma vez já viveu, e ele conta, e ele fala o que viveu, e ele fala o que viveu, e você olha para a situação dele hoje, e diz: cara, mas nada disso é verdade hoje. Não, mas eu já tive, eu já vivi, eu já tive, e ele conta tudo o que já viveu, e você olha para a vida dele hoje, não tem nada a ver com o que ele está contando, mas ele já viveu. É como os edomitas contando quem eles eram, que são da descendência, daquele que teria a promessa, que são filhos também de Abraão, também são filhos de Isaac, e blá blá blá, e contam, e na realidade o circo pegando fogo, a terra sendo invadida. Encontrei com um camarada, um empresário, amigo, ele me convidou para a situação, ele está devendo alguns milhares de reais. A situação dele é extremamente complicada, e ele me convida para a sua casa, uma casa linda, beira-mar, uma casa fantástica, mas uma casa muito antiga, que já há pelo menos 30 anos precisava de manutenção. A casa estava fedendo a mofo, uma casa de 1.000 metros quadrados, fedendo, suja, o reboco caindo nas paredes. Ele fez um gato na luz para poder utilizar a luz, e ele senta naquela casa que um dia já foi uma mansão, que já recebeu pessoas importantes, e ele só fala de quem ele achava que ainda era. E eu olhando para fora, dizendo: cara, mas aonde está isso? Porque o soberbo não enxerga. A sua situação, ela está ruindo, a sua situação, ela está complicada, mas o soberbo, ele não enxerga. O que me leva a uma segunda situação, de que o soberbo empobrece financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente.
O soberbo, ele empobrece. Quantas pessoas eu tive infelicidade, né, de conhecer, de pessoas que um dia já foram ricas e que tiveram um excelente patrimônio e que porque se cegaram para a sua situação e não quiseram lidar com os problemas que de fato estavam tendo, mas se cegaram no seu passado, na sua história, e que as coisas ao redor de si empobrecem. Hoje pela manhã nós estávamos falando no culto de um amigo que nós conhecemos e ele faleceu. E antes de falecer, ele tinha suas casas, seus carros, e ele não vendia absolutamente nada, ele não negociava absolutamente nada, porque tudo na cabeça dele tinha um valor que um dia ele pagou, que algum dia ele teve, que algum dia ele viveu, de coisas incríveis que ele viveu, e as coisas ao redor paradas, montes de veículos parados no pátio, e esse homem morre, e quando morre, a sua casa está podre, chovia para dentro, os seus carros cheios de mato dentro, com os pneus já podres, vencidos, a borracha, tudo comido, a tinta, era simplesmente sucata. Tudo que ele deixou não tinha mais valor, mas quando você ouvia ele falar, ele ainda falava dos velhos tempos. Por isso que tantas pessoas se agarram em histórias, não conseguem se livrar de determinados patrimônios, acham que esses patrimônios valem muito mais do que de fato valem, e eles empobrecem. Porque a soberba do seu coração impede que eles vejam e, por óbvio, empobrece. E o terceiro, que mais me assusta, é que o soberbo, ele morre sozinho. Ninguém consegue viver com o soberbo, porque o soberbo tem todas as respostas, o soberbo conhece absolutamente tudo sobre tudo, o soberbo sempre tem uma opinião sobre alguma coisa. O soberbo, ele é o cara que tem que sim ter a última palavra. O soberbo é intragável. Lentamente ele vai perdendo os relacionamentos e ele vai ficando sozinho. E o soberbo morre só. Fomos num velório de um homem também numa situação semelhante, e ele, de muitos patrimônios, de ser uma pessoa com muitos relacionamentos, permitiu que o seu coração se enchesse de soberba, e além de ele morrer pobre, o pastor chega para fazer o velório dele, e aí a família, que já nem visitava mais ele, chega ali, e aí o pastor começa a fazer um texto para dizer, né, escuta família, o que eu digo? O que eu digo dele? Porque normalmente a gente fala coisa boa, né? Depois que morre, né? Tenta achar alguma coisa boa para dizer. E a família, um olhava para o outro, aí o pastor deu algumas sugestões, vamos dizer que ele era isso, que ele era aquilo. A família, não força, né, pastor? Estava assim o velório. E eu também não conseguia ajudar, porque eu também não conseguia achar nada. Foi uma coisa lamentável. Foi a primeira vez que eu vi a gente enterrar alguém sem conseguir achar muita coisa de boa para dizer. Ele era presente, trabalhador, mas pelo menos não tinha vício. Mas deixou patrimônio. Tinha a fé dele. Acha alguma coisa aí, cara. Conversando com outro filho de um empresário, chamei ele e disse, olha, o momento que o seu pai está passando por grande dificuldade financeira, ele vai passar por um momento bem difícil de reestruturação, vai demandar muita ajuda, muito apoio, e eu preciso muito que você possa ajudar ele com uma mente mais jovem, mais clara, entender o real momento que ele está passando, para que ele possa sair disso. E o filho disse, cara, eu sou muito melhor que meu pai. E ele se meteu na situação sozinha, eu não vou ajudar ele. Eu falei, rapaz, você tem noção que o patrimônio dele é de 25 milhões de reais, se você não ajudar, ele perde tudo. Eu disse, cara, não me interessa, eu quero provar que eu sou melhor que ele. E eu perco a herança, mas eu tenho a razão.
Um pouquinho antes da pandemia, um colega lá do escritório falou o seguinte: Rafa, não é a minha área, mas ele disse, cara, eu tenho um desafio para ti, você não quer ajudar num inventário aí? Faz 20 anos que a família não tem acordo, não faz acordo, faz 20 anos já, está indo para a terceira geração já e não tem acordo, faz 20 anos, a família com patrimônio significativo. E eram 3 irmãs, já 3 senhoras agora. E elas estavam brigando, diante de todo o patrimônio que eles tinham, de muitos terrenos e postos de gasolina e mais algumas coisas, elas estavam brigando por um talheres da avó, por fotos antigas e por um Opala 72. Parece ridículo para a gente, né? Mas ela cega, ela empobrece e nos deixa sozinhos. Para fazer essa negociação, eu tive que chamar a geração seguinte e dizer o seguinte: os seus avós já morreram, os seus pais estão doentes com câncer e também vão morrer. Eu quero saber até quando vocês vão levar essa maldição. Vocês agora têm filhos. Até onde a gente vai levar isso? Porque nós ficamos cegos. Nós ficamos pobres e nós morremos sozinhos. Porque nós afastamos relacionamentos, nós empobrecemos emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente e relacionalmente. Nós empobrecemos em todas as áreas da nossa vida. Pessoal, a Argentina era conhecida como a Europa da América Latina. Os argentinos, nossos irmãos, enchiam as praias de Santa Catarina. Não sei por que eles não viram nas nossas, né? Mas é muito melhor, né? Tem muito mais vento, tem muito mais areia, muito mais espuma na água. Eu não entendo, nossa, muito melhor as praias aqui. Mas eles enchiam as praias de Santa Catarina e locavam todos os imóveis, e eles faziam girar a economia de um estado inteiro por alguns meses. Hoje você vai para Santa Catarina e você encontra argentinos trabalhando e servindo na beira da praia. Eles estão sendo consumidos por inflação, por falta de alimento. Isso já fazem mais de 20 anos que eles estão sofrendo isso. A pandemia atirou uma pá de cal em cima do lugar mais desenvolvido da América Latina, quando as empresas, o Brasil ainda não tinha abolido a escravatura, e a Argentina já era a Argentina. Eles estavam sempre na frente. Lembro que um dia eu falei com uma argentina, lá em 2001, quando começou a crise na Argentina, e eu conversando com ela, eu dizendo, puxa, lamento, né? Você começou até o escambo, troca de mercadorias na época, lá em 2001, quando teve 11 de setembro, aqueles aviões que bateram nas Torres Gêmeas, e enfim, depois veio outras crises, e eles já estavam mal, e eu dizia, puxa, lamento, né? Para a Argentina, um país tão bonito, mas enfim, é um país de terceiro mundo como o Brasil. E ela dizia, não, o país é de terceiro mundo, pero el pueblo é de primeira. O que vem antes da destruição? Vem a soberba. Pessoal, não é uma maldição, é uma instrução. A palavra de Deus, ela instrui, ela traz sabedoria, ela traz entendimento, ela traz luz. Nós pegamos se nós queremos. Eu quero luz para os meus pés, eu quero lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Bem, eu posso querer sim ou não. Se eu quero, bem, ela é lâmpada e luz. Mas eu não preciso querer. Mas se eu quero, ela me mostra. Ou porque eu estou trancado, porque a minha vida ainda está focado numa vontade de vingança, numa vontade de justificação, numa vontade do que passou. Do que passou. Eu sei que pode ter doído, que pode ter machucado, eu sei o quão difícil foi, mas você se coloca num pedestal e buscando a vingança,
Não é assim que funciona. Você levanta a soberba com você e na sua vida ela começa a desmoronar. E os edomitas lá em cima, achando que ninguém ia invadir, torcendo para que Israel se ferrasse, torcendo para que Israel acabasse, fosse destruído, e eles sendo totalmente dizimados. E ainda assim, não acreditando que eles seriam destruídos, sendo destruídos, porque a soberba cega, empobrece e nos deixa sozinhos. E o apelo nessa noite é para que você analise a sua vida, e por isso que eu disse, por melhor que possa ser uma pregação, ela jamais vai conseguir mostrar que você é cego, a não ser que o Espírito Santo, ele de fato convença você, porque ele é quem faz esse trabalho. Não são as pessoas, não é uma pregação na alma, é um convencimento do Espírito Santo, que ele mostra a tua situação, e ele vê que na realidade você está lutando pela causa errada, ele mostra que na realidade você está perdendo o seu patrimônio espiritual, emocional, os seus filhos, nas suas mãos. Inúmeras e inúmeras pessoas nós temos visto morrer sozinhos, porque deixaram que a soberba tomasse conta do seu coração. Pessoas que morrem sozinhas, sem deixar praticamente nada para a sua geração, nenhum tipo de herança, nem que seja uma herança, um legado, nem legado eles conseguem deixar. Pessoas que morrem e são esquecidas e nem sequer parentes ficam sabendo que essa pessoa morreu, de tão sozinha que ela foi ficando ao longo dos anos, porque ela fez questão de estar sozinha e colocar em cima de um pedestal chamado soberba. Eu preciso dizer que Deus não consegue entrar. Eu preciso dizer, por mais que você venha à igreja, por mais que você adore, que você louve, se você não se arrepender e se você não descer do seu pedestal, Deus não vai conseguir agir. Tudo que você constrói, some, desaparece. É um passo para frente e 2 para trás. Se você olha para a sua vida e você consegue identificar, o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, hoje nós vamos orar juntos, para que Deus traga arrependimento à sua vida, para que Deus consiga finalmente romper essa barreira e trazer a misericórdia dEle sobre você, para que você viva aquilo que Ele tem para você, que de fato você consiga prosperar nos seus planos e nos seus projetos, familiarmente, emocionalmente, espiritualmente. Aonde você botar a mão e a planta do seu pé, de fato, prospere, porque enquanto você for soberbo, você só vai colher os frutos que nós discutimos nessa noite. Vamos ficar em pé, por favor? Meu irmão, ter marcas faz parte da luta. Fantástico que Cristo teve um corpo totalmente glorificado depois que Ele ressuscita, mas o Pai permite que Ele fique com as marcas nas mãos. Ainda assim, na glória, as suas marcas, elas não sumiram. Porque nos diplomas nos dizem o que nós aprendemos, mas as cicatrizes nos dizem o que nós vencemos. E por mais duro que possa ser você descer desse pedestal, talvez vai deixar a marquinha. Deixa eu te dizer, é muito melhor viver o novo de Deus. É muito melhor viver o novo de Deus do que ter razão.
É muito melhor viver o novo de Deus do que se agarrar num patrimônio. É muito melhor ter o novo de Deus do que morrer sozinho. É muito melhor. É hora de descer. É hora de descer dessa fortaleza que você mesmo criou, impenetrável, que você acha que é impenetrável, mas que está sendo destruída porque você está cego. Está sendo destruída porque você está cego. E não está sendo destruída por aquela pessoa que você está vigiando. Está sendo destruída por todo mundo que você nem vê. Por aqueles que você nem mesmo esperava. É hora de descer do pedestal, dessa fortaleza cheia de rochas, que você acha que é tão alto, como um ninho que foi feito junto às estrelas. Mas você está cego, empobrecendo e ficando sozinho. Lamentável, mas é a realidade que a soberba nos coloca. Não é uma maldição de Deus, é uma instrução, é uma palavra de revelação que nós podemos aplicar na nossa vida, se nós queremos de fato viver o novo, de fato viver aquilo que Deus tem. Não há como você não ser destruído, porque a soberba ela precede a ruína. É a sala de espera da ruína. É uma questão de tempo. E é triste ver um soberbo cair. É triste ver um soberbo não aceitando a instrução. É triste porque ele está cego. E só o Senhor pode convencê-lo diferente. Só o Espírito Santo pode convencer você. Você que está conosco aqui, você que tem nos acompanhado à distância, que vai vir essa ministração logo ali na frente. Nós vamos orar juntos. Você se arrependa, você busque no Senhor, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por ter construído ao seu redor uma fortaleza que você acha que é impenetrável, mas tem dizimado o seu patrimônio, o seu legado, a sua história. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou. Oh,
Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Pai, nós oramos nessa noite. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia de cada um de nós. Se deu conta de que de fato precisa, Pai, cada um de nós precisa de arrependimento. Nos demos conta de o quão carentes e quão deficitários estamos. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Estamos sofrendo porque estamos sendo destruídos. E nos damos conta que a soberba tem sido a razão pela qual estamos nesse pedestal. Espírito Santo de Deus nos visita, convence da justiça, do pecado e do juízo. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai, que tem sofrido porque abraçou a soberba, como uma prancha de salvação em meio a um naufrágio, e na realidade ela tem nos levado para o fundo. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de cada um. Tem misericórdia de cada um.
Peça perdão ao Senhor pela sua soberba, pela sua postura, que tem sido causa das ruínas que estão ao seu redor, que você não enxerga. Tem sido a causa pela qual há um empobrecimento em todas as áreas da sua vida, e também pelo qual você tem andado cada vez mais sozinho, porque a sua postura afasta, o soberbo repele. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai, nessa noite. Tem misericórdia, em nome de Jesus, Pai. Amém.